Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Raquel Frutuoso Baby Kids. Hoje eu venho trazer o passo a passo dessa linda almofada. Ela tem 30 por 50. O passo a passo que acompanha juntamente o crochê da Nádia Rizocélia. E ela já deixou a aulinha do passo a passo da cobertura de crochê. E eu vou vir com o passo a passo na produção e confecção, costurando essa almofada. Para essa aulinha, nós vamos precisar do tecido. Nesse caso, nós vamos estar usando o algodão cru de linha para nossa costura, uma agulha para fazermos o acabamento e também o nosso enchimento, né? A fibra, que ela é siliconada. Vamos também estar precisando da nossa máquina de costura, que no caso eu vou estar usando a industrial, mas você pode fazer a máquina doméstica tranquilamente. Da nossa fitinha métrica e da tesoura para nos auxiliar no corte. Eu vou estar utilizando esse tecido para explicar para vocês como que eu fiz o corte, né? Quando a gente compra o tecido, eles medem nesse sentido. E para essas laterais fica a auréola do tecido. Para o corte dessa almofada, nós vamos precisar, eu cortei nesse sentido. E aí, como nós precisamos que ela no final tenha a medida de 50 por 30, como eu falei no início do vídeo, eu vou estar cortando ela nesse sentido do tecido. Então, tem a margem de costura. Quando a gente trabalha com costura, a gente tem que sempre lembrar de deixar 1 centímetro para a margem de costura. Então, como a nossa almofada, ela sendo cortada nesse sentido, eu vou costurar ela assim. Então, eu vou precisar de 1 metro e 2 centímetros por 32. Você vai pegar a sua fitinha métrica, vai usar lá o tecido, vai medir aqui até dar 1 metro e 2, vamos supor que já deu. Você vai lá com a sua tesoura e dá um pique aqui para você saber que já ali é onde que você tem que cortar. E depois você vai medir para cá nesse sentido os 32 centímetros. Vai dar o seu corte também, dependendo de alguns tecidos, você consegue cortar eles, né? Depois de fazer o pique, você consegue rasgar. Embora eu não aconselho muito, porque quando a gente rasga o tecido, ele acaba ficando um pouco enviesado. E aí, você vai medindo aqui, até os 32 centímetros, até com marca, com a canetinha que apaga, ou com um giz de costureiro. E você vai fazer o corte ali dos 32 centímetros por 1 metro para fazer a costura. Vamos para a máquina de costura agora costurar a nossa peça. Já estamos aqui na nossa máquina de costura, né? Vamos costurar a nossa peça. Lembrando que para desvirar e para fazermos o enchimento, você tem que deixar um espaço sem costurar, que é para a gente desvirar a peça e fazer o nosso enchimento. Na hora da costurinha, você vai igualar o tecido e vai colocar aqui, né? Respeitando esse limite aqui, ó. O tecido tem que ficar rente com o pezinho da sua máquina. Vamos lá costurar? Junta os dois tecidinhos, ó, pra eles ficarem igualzinho. E aí, a gente vem fazendo a costura. Vamos dar o retrocesso. Vamos deixar o espaço que eu falei, né, pra gente tá fazendo o enchimento depois. Você vem, puxa o seu tecidinho pra frente. Dá um espaço, deixa um espaço que você vê que cabe a sua mão pra tá fazendo o enchimento. Dá o retrocesso na costura e continua fechando todo ele. Quando chegar no finalzinho, você dá um retrocesso, deixa a agulha baixa, sempre respeitando a margem, vem novamente igualando os tecidos. Com a agulha baixa, você vai virar como eu virei, como vocês veem aí no vídeo.
Aí você continua aqui, ó, sempre respeitando essa margem e continua fazendo a costura. Chegamos no outro ladinho, de novo, com a nossa agulhinha baixa, a gente vai deixar os tecidos iguais. Nós vamos girar a nossa peça, mais uma vez vamos respeitar a margem de costura e vamos finalizar a costura para termos pronta, né, essa parte da nossa costurinha da peça. Chegar no final, novamente o retrocesso. O segredo é para que as peças durem, a gente tá sempre... A gente vai iniciar e finalizar uma costura, a gente tá dando o retrocesso na nossa pecinha. Já temos aqui a nossa pecinha, ó, toda costurada. É uma peça super rápido de fazer. E por conta da forma de corte que eu indiquei pra vocês, né? A gente só vai estar costurando 3 lados, né? Porque esse lado vai ficar só a dobra do tecido. E aí, pra facilitar naquelas dobrarmos, ficar um cantinho perfeito na hora de encher, a gente vai estar cortando aqui o excesso. Cuidado para não pegar a costura, não ficar muito próximo da costura. E você vai estar fazendo isso, ó, tá vendo? Não ficou em cima da costura, é apenas próximo para que quando a gente desvire, facilite e esses cantinhos não fiquem atrapalhando. Você vai fazer isso em todos os lados. Nessa parte aqui, mesmo tendo só uma costura. Mas aí você faz também um pouquinho, ó. E também desse outro lado. Aí vamos pela abertura que nós deixamos. Não esquece de deixar essa abertura, senão a gente não vai conseguir desvirar o nosso trabalho para estar colocando o enchimento. Você vai pegar uma das pontas lá dentro e vai estar desvirando. E aí o que eu falei do cantinho lá é isso, ó. Ele vai facilitar em desvirar perfeitamente, ó, o cantinho fica perfeito. E aí você vai fazer isso em todos os 4 cantinhos. Eu tô desvirando e empurrando o cantinho apenas com a mão. Caso você queira, para facilitar aqui, você pode estar usando um objeto sem ponta, que ele vai desvirar também e deixar o cantinho perfeito. Vou estar fazendo nesse cantinho aqui, ó, com a tesoura. Você coloca aqui no espaço, na abertura que você deixou. E vai estar lá no cantinho, empurrando delicadamente, até ficar o cantinho perfeito, ó. Afinal, nós não queremos estragar o nosso trabalho agora que ele já está quase pronto. Com ela toda desvirada, nós vamos para a parte do enchimento. Ah, eu acho que esqueci de falar para vocês. Para o enchimento, eu usei aproximadamente 350 gramas para encher. Só que aí vai de acordo com o seu gosto. Você pode estar colocando a quantidade de enchimento que você acha que vai melhor se adequar para a finalidade que você vai usar. Vai colocando o enchimento e vai vendo o quão fofo vai ficando, para que você veja a quantidade exata de enchimento. Mas para cada almofada nessa medida de 30 por 50, eu usei aproximadamente 350, 360 gramas para estar enchendo elas. Você vai colocando enchimento nela até ficar na quantidade exata, ó. Empurra aqui nos cantinhos o enchimento
para que eles fiquem cheinhos também. Você vai acomodando todo o enchimento dentro da almofada. Eu vou terminar de encher aqui, gente, e aí eu já volto pra gente finalizar, mostrar pra vocês como que faz o fechamento aqui, pra ela ficar o acabamento todo pronto, pra ela ficar pronta pra receber a capa de crochê, como é a aulinha da Nádia, viu? Já tô finalizando aqui, gente, o meu enchimento. Se você coloca e vai arrumando para ficar preenchido, para ficar uniforme todo o enchimento, para não ficar deformada. E aí agora nós vamos finalizar com o fechamento, passando aqui uns pontinhos invisível. E aí nesse momento do fechamento, nós vamos fechar aqui com um pontinho invisível. Nós vamos precisar da nossa agulhinha de mão. Vamos estar passando a linha e vamos colocar ela aqui, rente à nossa costurinha já que fizemos na máquina. E para esse fechamento ficar perfeito, nós temos que dar os pontinhos aqui de um lado e do outro. E esses pontinhos, eles têm que ficar iguais, para que quando a gente puxa a linha, elas se unam, fechando, e não fique torto, não fique diferente essa costura, ó. Você entrou, viram, ó, eu saí desse lado e vim pra esse, mas eu tô entrando com a agulha exatamente aonde eu saí do outro lado, ó, tá vendo? Ó, eu saí com a agulhinha aqui. E aí, eu vou entrar com ela desse outro lado, exatamente igual onde eu saí, ó. Caminho um pouquinho, aí saio lá na frente. Cuidado pra linha não ficar aqui na frente, que ela vai dar um nó. Você põe a linha pra trás, aí você vai, puxa a agulhinha aqui. Até passar toda a linha. Sai o pontinho aqui, nós agora vamos fazer desse lado, ó. E tem que ficar o mesmo espaço, para que quando a gente puxe, não fique diferente. Não fique torto a nossa costura. Aí você caminha com a agulha pra frente e sai. Puxa a agulha. Ó, viu? Vai ficar esses pontinhos assim, ó. Aí você vem pro outro lado, o mesmo espaço. Enfia a agulha. Sai um pouquinho na frente. Puxa a agulha. E aí vai ficando assim, esses pontos. Quando você puxar a agulha, ó, percebe-se que ele vai fazer o fechamento aqui perfeitamente. Vamos fazer aqui mais um pouquinho. De um lado. Do outro. E aí, assim, você vai até o final, sempre tentando deixar entre um ponto e outro o mesmo espaço, para que quando a gente puxe, para fechar, elas não fiquem os pontos diferentes um do outro. Você vai sempre fazendo este movimento, fazendo um pontinho de um lado e do outro da nossa peça. E aí, lá no final, você vai ter esse resultado aqui, ó. Essa parte aqui é onde eu fiz o fechamento. Tá vendo? Todo o fechamento de uma das peças.
E aí ele fica com esse acabamento. Eu vou mostrar só pra vocês como que eu faço aqui o arremate final pra esconder a linha. Gente, uma diquinha, na hora do nosso fechamento aqui do pontinho invisível, vocês vão caminhar pra frente, mas não muito, porque se deixarmos um espaço muito grande entre um pontinho e outro, o fechamento não fica tão legal. E aí, como desse lado, aí eu vou entrar aqui e vou sair mais à frente, tentando sair próximo de um dos pontos da máquina. E aí, quando a gente sair, eu faço o acabamento assim, né? Eu saí bem à frente, aí eu vou tentar pegar aqui o pontinho da máquina pra tá dando o nozinho da nossa linha, que fizemos aqui o nosso fechamento com ponto invisível, né? Com a nossa agulha de mão. E aí, você vai dar um nozinho. Vocês viram? Ó, é bem na linha. Você dá um nó. Esse nó fica aqui o anel. Você passa a agulha por dentro e puxa. Nó normal que a gente costuma dar, né? Até quem costura na mão. Aí, eu vou entrar de novo no mesmo espaço. Vou sair lá na frente, ó. Vou puxar a agulha para entrar aqui a linha e vou estar cortando esse excesso. E aí, assim, fica finalizada a nossa peça. Você também pode estar confeccionando ela no tricoline estampado e fazendo outros tamanhos também, né? Fazer para decorar o quarto do bebê, para usar no sofá. Você pode usar e abusar dos tamanhos e aproveitar com as diquinhas e estar confeccionando a sua. Agradeço a você que esteve aqui assistindo. Deixa o seu gostei se você tiver gostado desse vídeo. Como é o primeiro vídeo que eu estou gravando de passo a passo, desculpem se teve algum errinho. Como eu prometi pra Nádia, né, que ia gravar, está aqui gravado. E aí, vocês assistam a aulinha da costura. E aí, depois vão lá no canal dela. Vou estar deixando o link aqui abaixo do canal dela, para vocês estarem conferindo o passo a passo da capa de crochê. E aproveitar todas as diquinhas dela também. E estar confeccionando o seu modelo de almofada. Ou, como a nossa proposta aqui, está confeccionando a sua e usando no quarto do seu bebê. Lá no canal dela tem muitas aulinhas maravilhosas. Obrigada, deixem o seu gostei ou sugestões para gravar próximos vídeos. Tchau, tchau, beijo e um feliz ano novo, um feliz ano de 2024 para vocês.